Em João capítulo 16, João 16, João 16, do versículo 7 até o versículo 14. Aleluia. João capítulo 16, versículo 7 até o versículo 14. Glória a Deus. Quem achou, diga amém? Amém. Versículo 7 ao 14 diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 14 concluído. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Amém. Até aqui a leitura, que Deus aplique em cada coração. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Mais essa oportunidade, Deus coloca no meu coração trazer uma mensagem de despertamento espiritual para a igreja. Eu estava há pouco mencionando a importância do povo de Deus se regozijar, a importância do povo de Deus celebrar, a importância do povo de Deus mostrar realmente a sua alegria de servir ao Senhor. Nós não podemos ser um povo, irmãos, carrancudo. Nós não podemos ser um povo que vem para a igreja como se estivesse carregando fardo pesado. Eu tenho que ir para a igreja, eu sou obrigado a ir. Parece que está dizendo assim, se não fosse obrigado eu nem ia. Meu Deus, você tem que ter o prazer de celebrar a Deus, você tem que ter o prazer de adorar o Senhor. E essa mensagem de despertamento, Deus colocou no meu coração justamente para focar para a igreja esse assunto sobre o Espírito Santo. Tá? Por quê? Porque a dispensação da igreja aqui na terra é a obra da evangelização. Eu costumo dizer, já falei em outras pregações, que a missão da igreja não é fazer culto. Nós não temos essa missão. Qual é a missão da igreja? É fazer um culto domingo de manhã? Não. É fazer um culto de noite? Não, isso não é missão. A missão da igreja é o que está em Marcos 16,15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a missão da igreja é ser porta-voz do evangelho, ser porta-voz da mensagem de salvação para as pessoas. O mundo está aí, como eu falei, debaixo de julgamento, debaixo da ira de Deus, debaixo da condição que foi atribuída à humanidade por causa da desobediência lá de Adão e Eva. A humanidade herdou o pecado, e o pecado, a palavra original pecado, ela tem no significado de errar o alvo, ou seja, ao invés
do ser humano ter acertado o alvo obedecendo a Deus, ele errou o alvo desobedecendo. Então, Deus tinha falado: o dia que vocês desobedecerem, certamente morrerão. Então a humanidade herdou o salário do pecado, que é a morte, como eu falei aqui há pouco, a morte não só no sentido físico, mas a morte no sentido espiritual, a falta de comunhão com Deus por toda a eternidade. Então, qual é a missão da igreja? Ser porta-voz da mensagem do Evangelho, ser porta-voz da mensagem de salvação. E, amados, Jesus deu uma ênfase muito grande que a igreja tinha que estar sujeita, submissa a toda a direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele quando foi enviado lá no Pentecostes, lá em Atos 2, quando houve o derramamento do Espírito ali, ele capacitou os servos de Deus para proclamar o Evangelho. Os discípulos de Jesus pensavam que estavam prontos. Ah, mestre, a gente vai sair por aí pregando. Ele falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então, Jesus falou sobre o Espírito Santo. E muito pouco hoje nas igrejas se enfatiza que o crente deve ser dependente da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio fazer morada em nós no momento da nossa conversão. Mas o Espírito Santo, como um derramar e uma capacitação com poder, com unção, com autoridade para proclamar o Evangelho destemidamente, é uma capacitação que Deus concedeu através do batismo com o Espírito Santo. Então todo crente deve sim pedir a Deus que seja batizado com o Espírito Santo, seja revestido de poder, receba dons espirituais. É bíblico, irmãos. Lá em Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, 13, 14, fala ali, inclusive Paulo fala: buscai os melhores dons, procurai conhecer os melhores dons, sobretudo de profetizar, e não proibais falar línguas. Então, irmãos, muito crente hoje tem medo, não busca, não pede, não ora, não reserva um tempo para Deus. Senhor, me capacita, me concede dons, eu preciso ter dons, eu preciso estar revestido de poder para poder ser porta-voz da tua mensagem. É por isso que a gente vê muita igreja morta por aí. Ou então muito crente, aquele crente só olhando para o seu umbigo. Me perdoe o termo, né? Mas o crente olhando só para o umbigo, e aquele crente só pensa nele. Eu estou indo na igreja para resolver meus problemas. Eu estou indo na igreja porque estou precisando de oração. Eu estou indo na igreja que é para os irmãos orarem por mim. É aquele chamado crente 6 horas, né? Já ouviu falar do crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? Então, a igreja precisa de um avivamento. E avivamento, irmão, não é barulho, não. Avivamento, a igreja tem que ficar subindo pelas cadeiras aqui, subindo pelas paredes. Não. Avivamento, irmãos, é você receber de Deus fervor espiritual. É você receber virtude de Deus. É o poder de Deus. É aquele momento quando você tira para falar com Deus em oração. E é importante dizer, irmãos, que o crente tem que dar lugar à ação do Espírito Santo na vida dele. Ah, pastor, quando eu vou orar, às vezes eu não sei o que eu vou dizer na oração. Que bom! É muito bom quando às vezes você não sabe o que dizer na oração, porque aí você se torna totalmente dependente. Senhor, me move pelo teu Espírito Santo. Aí quando você vai orar, você começa a falar a língua dos anjos, você começa
a falar com Deus. A Bíblia diz que o Espírito conhece o coração de Deus, e o Espírito conhece as nossas necessidades. A gente não sabe às vezes o que dizer na oração, mas o Espírito vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra do Senhor. Então, igreja, é importante você se submeter à direção do Espírito Santo. É importante nas suas orações você pedir: Senhor, eu quero dons. Ah, pastor, mas Deus sabe que eu preciso, Ele me dá quando Ele quiser. Irmãos, não seja esse tipo de crente preguiçoso, não. Né? Jesus falou: buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Né? Então, Jesus ensinou que nós devemos pedir e dar-se-nos-á. Buscai e achareis, bata e a porta vai se abrir. Então o crente tem que orar, tem que pedir, tem que buscar, tem que fazer isso e se colocar totalmente submisso à direção do Espírito Santo. Então Jesus, aqui nessa passagem que lemos, ele falou, né, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então por isso que Jesus foi, ele cumpriu a missão dele como Salvador, vindo ao mundo e fazendo sacrifício por nós. Ele cumpriu. Aí ele falou: está cumprido, agora é necessário eu ir. Só que ia começar o ministério da igreja aqui na terra. Então Jesus simplesmente não foi embora, não. Ele falou, né? O Pai teve a ação lá na antiga aliança, o Filho veio estabelecer a nova aliança, mas ia começar a dispensação da graça através da igreja. E quem é que ia atuar, capacitando a igreja a marchar vitoriosamente proclamando o Evangelho? O Espírito Santo. Por isso que Jesus fala aqui: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Ele enfatizou: eu preciso ir para eu enviar o Consolador. Então Jesus foi. E os discípulos obedeceram cabalmente o que ele falou: fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Você lembra de Pedro? Pedro, quando Jesus estava na terra, falou: Senhor, eu nunca vou te negar. Jesus falou: Pedro, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3. Ele e eu, Senhor. Tu sabe que por ti eu darei a minha vida. Aí Jesus falou: tu vai dar a vida por mim? Hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes antes do galo cantar 2. Quer dizer, o galo não estava despertando ainda. O galo estava ainda se espreguiçando e Pedro já tinha negado Jesus. Porque Pedro estava confiando nele. Pedro já era um crente. Pedro já estava ali com o Senhor. Pedro já estava ali sendo ensinado pelo Senhor. Pedro já estava assim: então estou pronto. Mas Jesus falou: calma, espera ser revestido do alto, espera ser revestido de poder, e aí vocês vão ser as minhas testemunhas. Ó igreja, nós estamos aqui na terra porque é para sermos testemunhas de Jesus, viu? Dados pelo Espírito Santo, submissos à direção que Ele nos dá. Olha o que ele diz aqui: se porém eu for, eu vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí quer dizer, Jesus fala que quando ele vier, seria ter uma ação capacitando a igreja a proclamar a mensagem. Por quê? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. As pessoas se tornaram responsáveis pela sua perdição por não crer em Jesus. Aí fala que o Espírito ia falar sobre o pecado. A igreja tem que ser destemida para falar isso para as pessoas. Não, mas
pastor, eu posso ter minha religião, está tudo bem. Não, você tem que ouvir e entender que sem Jesus você não tem salvação. Só pode ter essa ousadia de falar guiado pelo Espírito de Deus, com ousadia e com autoridade, porque no momento que a gente está pregando, Deus está tocando o coração da pessoa. Então, irmãos, aí Jesus fala aqui no versículo 14, terminando, ele disse assim: ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e por lá de anunciar. Então, o que o Espírito Santo ia nos impelir a fazer? Glorificar a Jesus. Você já percebeu que muita gente dentro das igrejas pensa que avivamento, né, é ficar só falando língua e tal, e tal. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo ia habitar em nós para nós glorificarmos a Jesus. Nós honrarmos o nome de Jesus. Em meio ao mundo incrédulo, ao mundo cheio de trevas, ao mundo descrente, a igreja de crentes glorificando a Jesus. É o Espírito Santo que nos capacitar isso. Amém, irmãos? Amém. Olha, o apóstolo Paulo, se você puder abrir 1 Coríntios 2:2, vamos dar só uma pinceladas aqui em alguns versículos, na conclusão da mensagem. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2:2. Eu vou ler o primeiro também, só para você entender o que ele está dizendo no versículo 2. Diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ora, Paulo era um homem eloquente, instruído, era um homem que podia usar de sublimidade com as palavras e impressionar as pessoas devido ao seu grau de estudo. Mas ele fala aqui que quando ele foi para Corinto, ele falou: eu, quando estive no meio de vocês, não me apresentei com palavras, com palavras difíceis, não. Eu me propus somente falar de Cristo e este crucificado, ou seja, falar da obra da redenção para as pessoas, para as pessoas olharem para Jesus e ver nele o Salvador. Olha aqui, o apóstolo Paulo, o assunto dele, eu gosto sempre de usar isso como exemplo, o assunto dele era Jesus. Conversar com Paulo, ele falou: eu não me proponho outra coisa, só falar de Jesus. Então, crente em Jesus, fale de Jesus, glorifique a Jesus, exalte o nome de Jesus. O Espírito Santo habita em você para isso, para você ser uma luz no meio das trevas, o sal da terra e a luz do mundo. Agora olha o que diz sobre o apóstolo Paulo. Aqui nós vemos ele já convertido, mas olha o que aconteceu com ele em Atos 9. Atos capítulo 9. Se você puder abrir aí Atos 9, versículo 17 e 18 somente. Você sabe que o apóstolo Paulo, antes dele se converter, ele era perseguidor da igreja, e Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, e ele ficou cego durante 3 dias. Aí, Deus falou a um servo dele chamado Ananias, para que fosse orar pelo Saulo de Tarso. Aí o versículo 17 e 18 aqui de Atos 9 diz assim: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou
a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aí o versículo 18 fala: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Você vê que eu peguei um versículo lá na frente, Paulo já sendo um evangelizador, um pregador, e falando: meu assunto é só Jesus. Mas aqui eu mostrei que quando ele se converteu, ele ficou cego, porque Jesus apareceu para ele, aquela luz forte, né? Ele ficou sem enxergar 3 dias. Mas Deus falou para Ananias: vai até onde está o meu servo Saulo. Que bonito isso aqui, né? Até vejo assim como a Bíblia mexe com a gente, né? Quando Ananias entrou, falou: Saulo, irmão. Já chamou o Saulo de irmão. O homem que era perseguidor da igreja, irmãos. O homem que queria matar os cristãos. O homem que queria arrastar os cristãos para jogar lá na arena para os leões comer. O Senhor apareceu para ele, ele ficou cego. Aí ele falou: Ananias, vai lá agora e ora por ele. Ele vai recuperar a vista. Só que ele já vai ser uma nova criatura. Quando Ananias entrou, falou: Saulo, irmão. Oh, meu irmão. Aí o Saulo deve ter ficado: quem é? Ele falou: o Senhor Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho, falou comigo para vir aqui e pôr a mão sobre você e você recuperar a vista. Só isso? Ele fala: e fiques cheio do Espírito Santo. Aqui está o êxito do ministério de Paulo. Não somente ele voltou a enxergar, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Você vê que ele primeiro recuperou a vista, foi cheio do Espírito Santo, logo depois fala: a seguir foi batizado. O batismo foi até depois, né? Que conversão que ele teve, meu Deus do céu. Meu Senhor da glória. Mas ele foi cheio do Espírito. Então eu quero que a igreja saiba, concluindo aqui, irmãos, que o Espírito Santo é quem capacita a igreja a fazer grandes obras, pois Cristo está glorificado junto do Pai. Se você puder agora abrir João 14, versículo 12. João 14, versículo 12 até o 14 diz assim. Amém? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também o quê? As obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha aqui, né? Jesus ia para junto do Pai. Aí no versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Então você vê que o Filho foi para junto do Pai, e ele fala: vocês vão agora fazer obras iguais às que eu fiz, e ainda maiores. Por quê, irmãos? Porque o ministério de Jesus foi 3 anos e meio aqui na terra. E o ministério da igreja? Mais de 2.000 anos, a obra de Deus, a evangelização, os despertamentos espirituais, os avivamentos, as conversões de almas, os milagres, os sinais de Deus. Quantas maravilhas Deus tem feito através da sua igreja, capacitada por quem? Pelo Espírito Santo. Então, o Espírito é quem capacita a igreja
para fazer as grandes obras, pois Cristo está onde? Glorificado junto do Pai. Agora, para terminar, eu separei aqui duas passagens em Atos capítulo 6, sobre um homem chamado Estevão. Atos capítulo 6, versículo 5. Irmãos, eu vou falar aqui rapidinho sobre Estevão, e eu queria que você entendesse, já que eu não vou ler a passagem toda, mas aqui chegou o ponto que precisou ser escolhidos diáconos na igreja primitiva. Por quê? Porque tinha que ser dado assistência às viúvas, tinha que ser dado assistência, tinha que se servir às mesas, e os apóstolos estavam com a incumbência de ministrar a palavra. Então, o que foi orientado? Foi orientado que fossem escolhidos homens. Aí eu vou ler aqui o versículo 5. Olha aqui. Versículo 3, aliás. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, agora começa aqui, elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então Estevão foi um diácono escolhido na época, mas a Bíblia diz que era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Aí, além dele, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, esses foram separados como diáconos, os primeiros diáconos da igreja, né? Os primeiros diáconos. Mas estava aqui o Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Aí prossegue. Aí aconteceu a perseguição, Estevão foi levado perante o Sinédrio, né? A perseguição foi tanta que chegou ao ponto de Estevão ser preso e foi levado perante o Sinédrio. Eu vou pular alguns versículos e eu vou só comentando rapidinho. Mas olha o que diz aqui o versículo 10. E não, aliás, o versículo 9 fala: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Discutiam com um homem cheio de fé e do Espírito. Aí o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Olha como Deus, quando capacita com o Espírito Santo, dando ousadia e intrepidez, as pessoas não podem resistir. Estava lá diante do Sinédrio, sendo ameaçado, mandado ele calar a boca, que não era para pregar. E no entanto Estevão falava com ousadia, a tal ponto que eles não podiam resistir à sabedoria e ao mover do Espírito que agia na vida de Estevão. Aí prosseguindo, versículo 13: apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Versículo 15: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em quem? Em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. O homem ali tendo oposição do sinédrio.
A Bíblia diz que levantaram testemunhas falsas para acusarem ele. E, no entanto, ele, com ousadia e trepidez no espírito, fazia com que aqueles homens não resistissem. Aí, a tal ponto, chegaram de olhar e fitar o rosto de Estevão. O rosto dele estava como o rosto de anjo. O homem estava tão cheio do poder de Deus, que nem com cara de humano ele estava, ele já estava parecendo um anjo. Aí, prosseguindo aqui, irmãos, versículo 10 eu já li, né? O capítulo 7 agora, versículo 55. Aí eu quero terminar falando dessa maravilha que aconteceu aqui. É a última passagem que vamos ler. Atos 7, versículos 54 em diante. Aqui é a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Foi o primeiro que foi martirizado, ele foi apedrejado até a morte. Mas olha que antes, ele estava aqui, o pessoal rindo os dentes contra ele, porque não podiam resistir à ousadia que ele falava. Aí olha o que aconteceu aqui. Versículo 54, do capítulo 7 de Atos. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita. Irmãos, ele estava prestes a ser apedrejado. Aquela multidão estava enfurecida contra ele. Vamos matar esse homem. Mas Estevão, diz a Bíblia, cheio do Espírito Santo, ao invés dele espraguejar contra aquelas pessoas dizendo, nós vamos te matar, ao invés de Estevão espraguejar contra elas, Estevão levantou os olhos para o céu. Diz a palavra que ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus, que estava à sua direita. Aí sabe o que ele falou? Versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Glória a Deus. Ora, basurianta. Nós sabemos que a palavra diz que o Senhor Jesus foi para o céu, para junto do Pai, e se assentou à destra do Pai. Irmãos, o primeiro mártir da igreja, antes de ser apedrejado, ele olhou para o céu e ele viu a glória de Deus. E ele falou: eis que eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho do Homem, Jesus. Sabe como? Em pé. Em pé. Jesus ficou em pé quando Estevão olhou para o céu. Jesus ficou em pé e ali estava, pronto para recebê-lo na glória. Ao invés de Estevão espraguejar, ao invés de Estevão amaldiçoar aquele povo, ao invés de Estevão sair correndo, Estevão olhou para o céu. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e falou: olha, eu vejo os céus abertos, eu vejo a glória de Deus, eu vejo o Filho do Homem em pé. Aleluia. Versículo 56 fala: o Filho do Homem em pé à destra de Deus.
Versículo 57 em diante. Aí aconteceu o apedrejamento, né? Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aqui o Saulo, que consentia na morte de Estevão, porque era um perseguidor ainda da igreja, né? Versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava, apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmãos, o homem estava orando, levando pedrada, e estava falando com Deus, falando: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aí o versículo 60, então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, olha aqui a atitude de um homem cheio do Espírito Santo, Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia da sua morte. Aí, como depois fala a passagem da conversão de Saulo, né? Mas olha aqui como Estevão morreu apedrejado. As últimas palavras dele, ele cheio do Espírito Santo, ele falou: Senhor, não lhes impute este pecado. Que exemplo de homem de Deus! Um homem cheio do Espírito. No Sinédrio, o povo, diz a Bíblia, riando os dentes contra ele, com raiva. E não podiam resistir ao poder com que ele testemunhava. E quando chegou o momento que falavam: vamos matar esse homem, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus. Viu o Senhor de pé. Oh, que exemplo maravilhoso na Bíblia, irmãos. Naquele momento o Senhor Jesus se colocou de pé, porque estava vendo um homem inocente sendo condenado, sendo julgado, sentenciado à morte por causa do Evangelho de Cristo. Jesus ficou de pé e recebeu a Estevão. Ele falou: recebe o meu espírito, Senhor. Mas antes de adormecer, ele falou: não lhes impute este pecado. Estevão foi limpo do sangue daquelas pessoas. Se ele tivesse ali levando pedrada, dizendo: Senhor, mata essas pessoas também, fuzila eles e tal, quer dizer, mas ele liberou perdão. Liberou perdão para quem estava com a pedra na mão para matá-lo. Meu Deus! Como ele conseguiu isso, pastor? Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, a igreja só vai realizar a obra, proclamar com ousadia o Evangelho e realizar maravilhas em nome do Senhor, estando cheia do Espírito Santo. Que cada um dos meus irmãos se conscientize disso e nas suas orações peça: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Senhor, eu não tenho dons, eu quero dons, Senhor, porque a tua palavra manda a gente pedir. Me dê dons, me capacita dentro daquilo que o Senhor quer fazer comigo. Eu não quero fazer do meu jeito, Senhor, a obra é tua. Então aquilo que eu preciso fazer, me capacita com dons, mas me usa pelo teu Espírito. Amém, igreja? Amém. Receba essa palavra no seu coração e seja despertado a ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo de Deus, capacitando cada um de vocês a proclamar a mensagem do Senhor para todas as pessoas. Amém? Amém. Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Vamos dar para o Senhor uma linda salva. Amém? Glória a Deus.